Olá, galera do terceiro ano, bom dia. Como eu havia prometido, estou aqui produzindo o nosso vídeo aula para que todos tirem pelo menos 7 na prova de geografia. Então, iniciando pelas revoluções industriais. Professor, mas esse assunto não foi abordado. Beleza. Mas nós abordamos o que? As questões ambientais. Então, em que momento o planeta Terra passa a sofrer sistematicamente o processo de destruição do seu ambiente? A partir das revoluções industriais. Primeira revolução do século XVIII até o século XXI, com a quarta revolução. Então, a revolução industrial ou as revoluções promovem a modernização do campo e da cidade, um aumento tecnológico, o crescimento das cidades, a urbanização, um intenso desmatamento e a expansão agrícola. Tudo isso vai contribuir para o quê? O processo de destruição do meio ambiente. Não esqueçam, questão de terça-feira. Outro ponto importante dentro desse contexto ambiental são os acordos internacionais. Então nós tivemos o primeiro acordo, a primeira conferência sobre as questões ambientais foi em Estocolmo em 1972. Depois tivemos em Kyoto, 1992. E um dos mais importantes de todos os acordos é o chamado Acordo de Paris, de 2015. Então, qual o propósito desses acordos, desses protocolos? É criar mecanismo de proteção ao meio ambiente, sendo que nós somos os vilões do processo de destruição. Assim, como é que a gente pode estimular o crescimento econômico de um país? Então, o Brasil quer desenvolver-se, o Brasil quer melhorar o seu processo econômico. O que é que nós temos que fazer? Primeiro ponto, reduzir a taxa tributária, reduzir os impostos, promover incentivos fiscais às empresas e promover o avanço do poder de compra. Então, o avanço no poder de compra, ou seja, a melhoria da renda do trabalhador, incentivos fiscais e a redução dos impostos, contribui para o estímulo ao crescimento econômico de um país, de uma nação, a exemplo, o Brasil. Outro ponto aportado e interessante em nossa prova foi falarmos da ONU. Lembre-se, a ONU nasceu por uma resolução em 1948. O objetivo da ONU é a defesa da paz. A ONU é um organismo que fala de democracia, mas democraticamente não é nada. Então, quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos e China, Rússia, França e Inglaterra. Então, Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra são membros permanentes do Conselho de Segurança. Eles têm direito a voto e a veto. Significa dizer que não existe democracia se tem veto. Então, ONU, criada em 1948, cujo objetivo é a defesa da paz. Outro item abordado por nós em sala foi sobre a geopolítica do Brasil. Como é que as nações estrangeiras veem o Brasil? Lembre-se, um grande explorador de minérios, nós somos uma potência mineralógica, principalmente no tocante aos minerais raros. Lembre dos dois países, China e Brasil, Brasil e China. Uma grande potência na atividade agropastoril, nós somos o celeiro agrícola do mundo. Então não pode haver fome no Brasil se nós somos o celeiro agrícola do mundo. E um processo de descentralização industrial. Então o Brasil é visto lá fora como um grande explorador mineral, um grande produtor agropastoril e um país de grande potencial industrial. Outra abordagem que nós fizemos foi sobre a atual ordem mundial. Nós trabalhamos a primeira ordem e a segunda ordem. Primeira ordem, Oriente e Ocidente, socialismo e capitalismo. E a ordem atual é a ordem da multipolaridade. Não esqueça, não esqueça, não esqueça. A multipolaridade econômica. E essa multipolaridade, ela está dividindo o seu poder em 3 esferas, em 3 regiões. Quais são as 3 regiões em que se destacam pela multipolaridade desse mundo atual? O poder dos Estados Unidos da América, militar e econômico. O poder da União Europeia, militar e econômico, e o poder da China, somente econômico. Então, a China não tem essa preocupação exacerbada pela área militar. A China tem uma preocupação maior com a área econômica e comercial. Então, hoje, a maior economia do mundo é a chinesa.
Depois dos Estados Unidos, depois a União Europeia. Agora, em termos de poder, no sentido geral, claro, os Estados Unidos são a maior potência do mundo. Então, nessa multipolaridade que estamos vivendo, o poder está centralizado nessas três esferas. Estados Unidos, União Europeia e China, não esqueçam. Aqui nós temos uma outra abordagem sobre o NAFTA. Não é isso? O NAFTA, que é um acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. São dois países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá, e um periférico subdesenvolvido. Então, qual o propósito, qual o objetivo de um bloco econômico? Eliminar as barreiras econômicas, eliminar as tarifas para poder competir no mercado. E assim, nesse NAFTA, o que os Estados Unidos fizeram? Criaram proteção das suas empresas nos setores de tecnologia e propriedade intelectual, ou seja, os Estados Unidos, mesmo no bloco econômico, eles promovem a proteção do seu potencial e somente querendo explorar os demais países do bloco. Imagine dos outros blocos, não esqueçam. E nós estamos vendo aí os tarifaços, o PIX, né, que é a questão política, isso é questão política. Essa questão da tarifa, essa questão do PIX é somente política, não tem nada a ver com relação econômica. Vocês entenderam, né? Extrema-direita e a esquerda no Brasil. O mundo do petróleo, nós estamos vendo aí a guerra dos Estados Unidos e o Irã. Essa semana eu vi uma pessoa falando que o Trump fez uma coisa boa, tirou o presidente da Venezuela, quer tirar o presidente do Irã. Gente, eles não estão, né, os Estados Unidos não estão preocupados nem com o povo iraniano, nem com o povo venezuelano. É que os Estados Unidos querem o potencial petrolífero do Irã e o potencial petrolífero da Venezuela. Então aqui nós temos o mundo do petróleo e a OPEP. O que é a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aqui na América nós só temos um país que é membro, que é justamente a Venezuela, onde o presidente foi deposto, né? Então, alguns países membros da OPEP, Venezuela, Irã, Arábia Saudita e etc. A OPEP ela tem 13 países membros, inclusive a Venezuela, não esqueça. Tá, a OPEP é o cartel do petróleo. Então, os Estados Unidos, eles não ocuparam, eles invadiram a Venezuela e o Irã com o objetivo de quê? De dominar o petróleo. Galera, esse é o meu resumo para a nossa prova de terça-feira, onde vocês irão receber 8 questões. E dessas 8 questões eu quero que vocês acertem pelo menos as 8. Valeu? Estou em casa me recuperando e com fé em Deus, breve estaremos de volta para nossas aulas dinâmicas e agradáveis. Valeu e boa prova.